Hoje vou responder uma pergunta que eu me fazia na graduação. Quer dizer, que eu tinha certeza da resposta. E que muitas pessoas me fazem depois de eu ter começado a advogar. A pergunta é: depois da graduação, chega, não precisa mais estudar, não é mesmo? Bom, para quem já advoga, para quem se formou, pegou a carteirinha recentemente e quer resultado, essa pessoa já entendeu que a resposta é não. Eu acho que o termo nunca aqui se aplica. Que a gente fala nunca, nunca não existe, né? Mas na advocacia, o nunca ele existe. Ou seja, o nunca do estudo se você quer ser um bom advogado, se você quer ser um bom profissional que presta um trabalho, não é só na advocacia, tá? A gente fala, eu falo porque é a área que eu atuo, que é a área que eu trabalho, eu falo porque é o meu dia a dia. Mas se você só tirar um pouquinho da venda, você já vai ver que em todas as áreas é necessário estudo. Não é em livros, é em aperfeiçoamento, é uma manipulação da máquina, isso é estudo. Ah, é um rodo, trazendo para casa. É um rodo daquele lá que é cooktop, sei lá como é o nome daquele lá, que você tem que saber manusear. Esse é um estudo. Tudo é estudo. Quando você para prestar atenção, tudo é estudo. Ah, um arroz, se eu colocar com a água, ou se eu colocar sem a água, fritar um pouquinho, depois colocar uma água, é um estudo, é um aprendizado. Na advocacia, você nunca vai parar de estudar. Por quê? Eu estudei para passar na prova da ordem, uma área específica. Eu saí fazendo várias áreas específicas. Dentro dessas áreas específicas tem vários assuntos, ao qual eu não domino. E para que eu possa dominar um ou um pouco dele, eu tenho que estudar. E de lá para cá eu não tinha o hábito de comprar livro, tá, da graduação. Primeiro que eu não tinha condições financeiras suficiente. E os livros de graduação, eles podem até sim se ajudar depois da sua formação, porque se você tem a base bem firmada, o conhecimento, o que é o direito, onde ele está, doutrinas, você consegue argumentar melhor. Isso é fato. Quanto a fatos, não há argumentos. Mas, às vezes você pega um caso prático. Ah, é uma pensão. É pensão, o pai tem que pagar, o juiz é padrão. Não. Tem várias situações que até a mãe tem direito, sim, né, de solicitar o benefício em prol da criança, ou seja, que o direito é da criança. Mas não é como a mãe quer. Quer ver um caso? Eu tive um caso há 2 anos, houve uma separação em que a companheira não aceitava. Isso é um padrão que ocorre. E o meio de se vingar, a sorte que ela não usou a Maria da Penha. Sorte do pai, né? Porque assim, a Maria da Penha, a mulher mente descaradamente e o cara, ele é penalizado. Isso também é um fato, pelo menos na região onde eu vivo. Ela queria 2 salários de pensão. 2 salários, até que não é um valor muito alto. Porém, 2 salários não era a quantia que o pai tinha para pagar. Mas só que ela só pediu isso porque ela queria penalizar, né? O direito da criança foi preservado, porque eu faço a defesa olhando o lado do meu cliente, sim, mas eu deixo ele orientado com relação ao direito do filho, tá? Então, assim, não era porque a mãe queria, sim, era porque a lei determinava quanto que era possível pagar. O juiz arbitrou um padrão. O padrão ele conseguia pagar.
Então, assim, eu, né, consegui reduzir aqueles 2 salários para o padrão, porque era a realidade que ele disponibilizava de renda naquele momento. E quando eu tive esse caso, eu novamente tive que estudar, principalmente direito de família. Foi uma das matérias do quais a gente teve, mas assim, ter matéria é difícil, é diferente de ter prática. É diferente ter acesso a uma jurisprudência, o que está atual nos tribunais, como é que está funcionando, é diferente. Então assim, você tem que continuar estudando. Agora eu estou delimitando, né? Já falei em outros vídeos, estou delimitando, tem assuntos que eu gosto, mas que tem casos que chega aqui que eu não posso recusar. Porque assim, eu fico curiosa. Eu quero saber, eu já sei mais ou menos o entendimento, então eu já sei que vai dar certo ali, então preciso. Só que daí eu estudo mais, para trazer mais ênfase para o meu caso e para trazer a tese bem concretizada. Para quando chegar lá, que assim, na maioria dos casos acontece, você vai, faz tudo bonitinho, deixa colocado, bababá. E aí que eu aprendi o pulo do gato aqui para quem está começando. Na primeira, 70% a chance é indeferimento do teu pedido, da tua causa. É bem normal. Eu não sei se é uma tática do judiciário para cansar a gente, para fazer com que a pessoa desista. Mas como eu atendo muitos clientes do quais eles podem estar custeando o recurso, eu subo. E aí a mágica acontece. E aí a palavra pré-questionamento, pulo do gato, ela se aplica. E isso não foi colocado para nós, para mim na graduação, foi colocado de uma maneira bem sucinta. O que é, como serve e por que isso se utiliza. E eu tinha uma visão muito Constituição. Não é só a Constituição que a gente tem que pré-questionar, é todas as leis. Tem um artigo ali do Código Civil, do Código de Processo, pré-questiona. E você já faz a sua petição, na sua contestação, na sua petição inicial. Já deixa aqui, porque você já está deixando a entender que o recurso vai vir. Porque é assim que acontece. Quando você aprende a pré-questionar, ou seja, depois de muito estudo eu entendi que para ter êxito você tem que bater o pé. E mesmo que você não tenha êxito, a depender do caso você ganha tempo. E o tempo é fundamental no processo. É ruim em algumas ocasiões, mas a poeira baixa, os ânimos se acalmam e podemos ter um diálogo posterior, até mesmo dentro do processo. Então eu tive que estudar. Hoje eu vou só colocar um pouquinho do material, ao qual eu tive que adquirir posterior a pegar minha carteirinha. Então, assim, eu tenho um livro antigo, esse aqui foi ganhado. Antigo. O que esse livro me trouxe? Esse livro me trouxe. Eu ganhei quando eu fazia estágio na defensoria de uma pessoa que eu nunca vou esquecer ela. Eu vou levar ela sempre dentro do meu coração, porque foi o meu primeiro momento de gratidão com o próximo. Depois que eu aprendi a ir buscar o que eu queria mudar de vida, né? Estudar, fazer, acontecer, pá. Essa pessoa, ela me deu esse livro de prática civil, jurídica e penal. Esses livros são o quê? É uma prévia passar na prova da ordem. Ela disse que depois que ela estudou por esse, ela passou, tá? Que ela passou no penal. Se eu não me engano, não vou lembrar agora. E isso aqui me ajudou depois de eu ter passado, porque eu tive que comprar um outro livro próprio daquela matéria que eu queria. Eu não era civil, não era de direito civil, era de direito constitucional. Então, eu não utilizei ele. Mas depois de eu formada, eu utilizei ele por quê? Coisinhas bobas. Alguns aqui podem se identificar, outros falar, bobeira. O endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Nessas coisas eu tinha dúvida. Como que eu colocava na peça? Como que era o endereçamento ali? Porque assim, tem uns lugares que colocam o excelentíssimo, né? Não continua. Aqui tem do começo ao fim. Lógico que não é um caso, depois se adapta ao teu caso. Aí tem organização, tese, o que é uma preliminar, uma subsidiária. Nisso aí você vai começando a ter familiaridade com uma peça.
Então esse aqui me ajudou muito. Até hoje eu uso ele. Porque às vezes tem uns termos aqui que é muito legal, muito bacana, daí você traz, você coloca, agora tô falando um pouquinho diferente, começa a melhorar o teu vocabulário. Quando eu me apaixonei, direito previdenciário, eu comprei esse. Semana passada eu tomei um choque. Ele é enorme. Ele fala que ele é uma prática processual previdenciária. Porém, assim, é meia verdade, não é completa. Na verdade, assim, se você já tá na metade da tua graduação e fala, eu quero fazer defesas previdenciárias, atuação, pedido, compra ele e começa a devorar ele, porque ele vai ser a graduação e um pouco do que seria o comecinho da atuação. Por que eu falo que é uma meia verdade? Esse livro aqui não traz cálculo. Pelo menos eu não encontrei. E eu já coloquei todos os tipos de post-it, já separei as peças, já fiz tudo. Não traz cálculo, nem no mínimo, ou uma fórmula de cálculo para que você possa entender como que é calculado os benefícios, aposentadoria, direito, auxílio-doença, reclusão, que assim, tinha que ter. Para ele ser completo desse tamanho todo, pelo preço dele, ele tinha que ter o mínimo disso. Então, semana passada, me caiu os butiá do bolso. Ele falou outra expressão, mas do bolso é melhor. Isso eu escutei de uma ex-chefe e colega minha. Isso eu achei muito bacana. Eu vi que eu tinha não jogado dinheiro fora, tá? Porque, assim, pra quem tá começando é muito bom ter essas coisas. Você vai entendendo, você vai pegando um caminho, né? Um norte, né? Esse é o norte. Mas se você quer ser completo na atuação, igual eu busco ser completa na minha atuação, eu quero cálculo. Eu trabalho com cálculo, trabalho com valores, eu tenho que receber através dos valores. Eu quero fazer uma revisão, eu quero ganhar, eu não quero perder. Eu quero entrar com um pedido previdenciário, eu não quero perder. Então, eu tenho que ter um mínimo, nem que seja uma base. E daí a gente vai comprar uma ferramenta, e você vai ficar, tá naquela... Tem ferramentas disponíveis, mas não são claras, não deixa você entender. Não é uma coisa que seja fácil de se compreender. Quando você compreende, você fala, assim, já pega o jeito. Então, você compra a ferramenta e fica com dúvida, será que tá certo? Aí tem que mandar para o juiz para fazer o cálculo pelos contadores deles, que também na maioria dá divergente do teu. O cálculo do INSS nunca bate. Aí você tem que contratar um contador para que ele entenda, porque se for ainda que não entende daquele tipo de cálculo, não vai dar muito certo. Então, fiquei meio chateada nessa parte. Mas é um livro muito bom, porque te explica, te coloca o caminho, traz uns enunciados, coloca um tribunal que já decidiu, onde aconteceu, traz uma história, para quem tá começando é bom, mas assim, não, eu acho que falta, para ser uma prática, prática é prática, prática é prática, então um manual seria melhor para estar ali, mas também o manual tinha que ser completo, né, tá? Meu outro livro que eu comprei, que também já é bem sujinho, não sei se dá de ver a todo marcado, esse, que é uma atuação que eu uso bastante, eu no começo usava bastante, agora eu já peguei mais ou menos a caminhada, é a área bancária. E aí que tá, você tem um código de consumidor, que ele é show de bola, mas lá pro dia a dia no tribunal. Vai falar o código do direito do consumidor, vai falar o direito do teu consumidor. Sente chora. Sente chora porque vai ter tudo lá e o juiz não vai reconhecer. O desembargador não vai reconhecer. O STJ não vai reconhecer. Porque assim, se você começa a dar muitos direitos, era o que acontecia logo antes, por isso que deu o boom do direito bancário, você começa a quebrar as empresas. Mas quando eles quebraram os consumidores, ninguém ligou, né? Ninguém entende que faz o efeito contrário, né?
Mas tudo bem, deram uma freada, tá horrível, tá ridículo. Tem os meus casos ainda, estou trabalhando e tá bem complicado. E é outro livro que não entrega tudo que ele tem na capa aqui. Ele repete muito. Não sei se eles atualizam e não vê, mas eles repetem muita coisa. A atualização é pouca. Então, assim, é bom, você tem que estudar, mas com relação a processo, tem que acompanhar o tribunal naquela área e ficar em cima. Cada pouco tem um sistema que você faz e vem sempre o julgado. Você vai vendo o posicionamento, porque não adianta você remar contra a maré. Aqui me dá uma tese, eu coloco ela. Mas se não for a tese que está sendo aplicada lá pelo tribunal, não vou ganhar. Não importa, eu só estou perdendo meu tempo e do meu cliente, né? E dinheiro do meu cliente também. Então você tem que jogar conforme é o jogo. Você tem que saber mexer as pecinhas no tabuleiro. Então assim, você nunca vai parar de estudar e você tem que aprender a estudar. Aprender. Porque se você não aprender a estudar, você só está perdendo tempo de novo. Eu estou filtrando bastante. Algumas coisas eu já sei trabalhar bem, tranquilo, mas mesmo assim é julgado. Qual que é o recente? Ainda está o mesmo entendimento? Como que eu consigo melhorar esse pedido aqui? E isso tem dado certo. Porque assim, você não tem êxito total. Sempre alguma coisa você não vai levar. Tem algumas coisas que dá êxito total, é difícil. Mas parcial você vai ter. Você vai falar, olha aqui, ó, consegui. Nem que fosse parcial, foi aplicado, foi demonstrado. E na maioria dos casos, aquela coisa que eu já falei nos outros vídeos, o juiz não tem bola de cristal. Eles têm uma pré-disposição para tal tese que está sendo adotada pelo tribunal. Porque sabe, se recorrer, vai lá na frente, vai conseguir, daí vai voltar, vai juros, correção. Então, assim, já vão adotando as teses para evitar o caminho maior. Mas quem não chora não mama e quem não corre atrás não alcança. A gente vai tentando mudar. Mas o que eu falo? Você nunca vai parar de estudar. O bom é estudar pelos jurisprudências dos assuntos. Não é para comprar livro, não é isso que eu estou falando. É bom comprar livro, mas vai chegar uma hora que se você está comprando um livro que não te ajuda, você está perdendo dinheiro e tempo, porque é o tamanho desses livros aqui, olha a grossura. Então assim, esse aqui é o mais simples que tem, o mais fininho que tem, entrega muito. Porque o que você precisa é tirar as dúvidas, como que eu faço, como que eu começo aqui. Porque no começo, depois já era, já foi, você já vai ter seu modelo, já vai ter a formatação do teu papel lá, vai estar timbrado, organizado, tua formatação já vai estar feita, daí você já vai estar só, é tese, é isso aqui, seu script vai estar organizado lá, depois você ajeita isso aí. Esses outros livros ali que falam que é uma prática, e as pós também, se ela não... Tem que sondar muito, porque depois você acaba comprando uma pós, um curso e não... É só isso aqui falado. Isso é muito chato e desgastante. A prática ela tem que ser, ou você vai para dentro do escritório, né? Lógico, talvez você não vai ter uma graduação, se tiver um registro, você vai ter como prova que você fez, que tem gente que gosta, né, de certificado. Mas do jeito que a gente já estudou, chegou e pode fazer tudo, o bom é você mostrar com o seu trabalho. E tem sim algumas MBAs, né, que de fato é prática. De fato é prática. Mas tudo vai depender do outro profissional que quer te entregar. Se você é uma pessoa como eu que quer o tudo, às vezes você vai incomodar. E o tempo que a pessoa tem para te entregar é em 2 anos, você não tem esse tempo. Então, assim, a sua prática vai te ajudar e a caminhada você tem que fazer pagando para outro te ensinar, você vai fazer sem estar gastando. Mas, se você quer aprofundar, é bom sim fazer uma prática de fato. Não que não seja um caminho aqui, mas falta muito.
Pelo menos nessas duas áreas aqui que eu comprei, nossa, falei, agora eu vou ter emoção. O que que eu tive? Eu tive modelo de peças, do qual eu não utilizo. Primeiro momento, sim, eu peguei, e depois eu vi que era o mesmo que eu fazia. E muita jurisprudência que está aqui foi negada, eu não sei nem por que coloco. Então, eu não consigo nem usar a jurisprudência que está aqui, porque o pedido em si não foi acatado, apenas está aqui para ilustrar como que funciona. Então, se eu posso deixar uma dica, compre livros sobre assunto e busque a referência, aquele livro realmente desenvolve o assunto. Aqui eu tenho prática previdenciária, aqui eu tenho prática bancária. Assunto, qual que é o assunto? Dentro da prática tem inúmeros benefícios. Quer auxílio reclusão? Só auxílio reclusão. Quer auxílio maternidade? Só sobre auxílio maternidade. Quer aposentadoria? Só aposentadoria. A especial, a rural? Só sobre o assunto. Porque talvez sim, um livro menor vai te entregar mais do que um livro maior. Então, nunca vai parar de estudar. E se eu posso deixar de dica, estude focado no assunto. Com livro, sem livro, no tribunal, no teu tribunal. Sempre lembra isso, no teu tribunal. Que a gente já vê eu estou em Santa Catarina, eu vejo uma lá do Amazonas. Não se aplica aqui. Não se aplica. E dependendo da situação, se for questão de penal, promotor, ainda vão olhar para tua cara e falar, a gente não tá lá. A gente está em Santa Catarina. Aí você tem que controlar para não responder e já não virar um barraco na hora da audiência. Porque todo mundo tem que ter pormenores, mas tem essas coisinhas que acontecem dia a dia. Espero ter ajudado. Quem gostou, deixa o like, compartilha para quem está começando agora e se inscreve no canal, que assim a plataforma vai indicar mais os vídeos. Obrigada e até uma próxima.